Diferente dos oportunistas da causa animal que viram no drama dos animais uma oportunidade lucrativa de negócio, fazendo fama, fortuna e autopromoção, inclusive alguns se tornando políticos influentes às custas dos animais, os verdadeiros protetores, que na maioria das vezes são pessoas anônimas, pessoas muito simples que dedicam parte da sua vida e do seu amor a cuidar dos animais abandonados, daqueles que não encontram um lar, estão entrando em grandes dificuldades, sejam dificuldades econômicas, dificuldades do ponto de vista emocional, entrando em depressão, desenvolvendo síndromes como de burnout e algumas até cometendo suicídio porque não entenderam que essa situação está muito de enxugar gelo, por uma coisa muito simples, porém difícil de entender por quem está dentro, que existe um limite no papel de atuação do cidadão comum, diferente das obrigações e atribuições do Estado. E quando esses limites não são muito claros e as pessoas não entendem, elas começam a absorver o serviço do Estado para si própria e nunca vai dar conta, por maiores que sejam os braços, os afetos dessas pessoas, a condição econômica, porque não dá conta. E é por isso que muitas estão no limite e muitas, inclusive, acabaram de gravar um depoimento que eu vou mostrar para vocês, demonstrando esse esgarçamento da situação. E é por isso que eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, se inscrevam no canal, porque a gente está sempre trazendo esse olhar da causa animal, que a maioria das pessoas prefere fingir não ver. Sente o dedo para compartilhar, porque nós vamos comentar melhor a respeito para a gente tentar entender melhor a situação e achar caminhos para solucionar. Por favor, não nos liguem, nem mandem mensagens pedindo para efetuarmos novos resgates. Liguem para a prefeitura, pois essa é uma obrigação deles e não a nossa. Nós, abrigos, protetores, ONGs, santuários, nós não temos nenhum tipo de obrigação. Nós fazemos por amor. E já gastamos tudo que nós tínhamos. E hoje sobrevivemos apenas de doações que conseguimos através das redes sociais. E ainda assim, elas não são suficientes para a manutenção de todos os animais que nós cuidamos. Nós não recebemos nenhuma verba governamental para manter isso tudo. Arcamos com tudo, com os nossos próprios recursos e com a ajuda de colaboradores. Todas as ONGs estão superlotadas e endividadas e à mercê de fecharem suas portas. Sem a ajuda de vocês e do poder público, vai ser o fim da maioria das ONGs. Os animais ficarão desamparados e com isso, muitos outros deixarão de ser acolhidos e resgatados. Como vocês puderem ver, as pessoas estão no limite, mas é muitas vezes nesse limite onde a gente praticamente não encontra mais saídas que a gente consegue abrir os olhos e entender o que realmente importa. E muitas ali colocaram a situação bastante clara. Cobrem do poder público. Muitas vezes o poder público está transferindo isso na maior cara de pau para essas pessoas que não têm a menor obrigação de resolver os problemas do setor público. Cansei de ver prefeitos como o da minha própria cidade, que em rádios e outros meios de comunicação, quando questionados pelas pessoas, falam, procura uma ONG lá que ela resolve, como se não fosse obrigação dele. Ele não tem convênio com a ONG nenhuma, não ajuda a ONG nenhuma, mas transfere as responsabilidades. E aí aquela ONG que começou de uma maneira muito correta, tomando todos os cuidados, vai virando aquela coisa de coração de mãe, coloca mais um bicho, outro bicho, daqui a pouco aquele projeto muito bonito, muito consistente, acaba se tornando um depósito de animais. E aí passa a ser hostilizado por aqueles próprios, quando a bomba explode, passa a ser hostilizado pelo próprio setor público que negligenciou porque sabia que aquelas pessoas estavam fazendo o serviço dele, porque para o poder público muitas vezes é muito cômodo que ONGs e outras pessoas se sacrifiquem retirando os animais das ruas para esconder o problema, para camuflar o problema, ou seja, muitas vezes você mais atrapalha que ajuda quando toma esse tipo de atitude. Tem um conto muito comum entre os protetores que eu gostaria de falar e que muitas vezes endossa esse equívoco. É a história de um incêndio numa floresta, onde os animais estavam todos fugindo do fogo, menos um pequeno beija-flor que ia e voltava do lago levando umas gotinhas de água para tentar apagar o incêndio. E ele estava exausto de ir e voltar com aquela gotinha, e os outros animais perguntavam, mas por que você está fazendo isso? Para com isso, se salva. E aí ele respondia, mas sem esse meu esforço o incêndio vai ser maior. Pois bem, isso é um equívoco. Por quê?
porque por maior que seja o esforço do beija-flor sozinho, sem que os outros se motivem, sem que os outros ajudem, a única coisa que ele vai conseguir é morrer queimado ou exausto. E é isso que está acontecendo com as ONGs. O papel de uma ONG é uma organização não governamental. Significa o quê? Que ele pode cobre e deve, inclusive, cobrir as lacunas que o Estado não faz. Isso é muito diferente de ficar executando o serviço que é obrigação do Estado. E é obrigação do Estado cuidar da população de rua dos animais, e não das ONGs. A ONG pode até criar convênios com a prefeitura, que sejam fiscalizados e que sejam principalmente remuneradas essa estadia, de modo ela não ter que ficar passando o chapéu o tempo todo, sem recursos e outras coisas, uma coisa ordeira que vai até um certo limite de condições tanto da prefeitura quanto da própria ONG de dar conta, e não acontecer dessa maneira de estar sempre enxugando gelo. Mas infelizmente, na nossa sociedade atual, aquele sentimento de urgência, se eu não pegar o animal, o que vai acontecer com ele? Aí você pega mais um, mais outro, mais outro, mais outro, e o problema só continua se multiplicando. Porque a partir daquele momento que você, enquanto ONG, enquanto pessoa dedicada aos animais, achou que estava fazendo o bem, salvando aquele animal, na prática você perpetuou um modelo que não funciona mais, porque não existe política pública no Brasil em relação aos animais, de atenção aos animais. E esse é um momento muito oportuno, uma janela de oportunidades para o Brasil, porque nós tiramos um governo negacionista que fazia vista grossa para tudo, inclusive para muitos oportunistas da causa animal, né? Para muitos justiceiros que ficam só querendo punir as pessoas em vez de educar, porque a maioria dos problemas é falta de aculturação, de entendimento, às vezes de uma boa conversa para resolver os problemas, mas não, fica essa cultura da punição, da vingança, pegando pessoas que muitas vezes ficam ressentidas, querendo descontar suas frustrações nas outras pessoas, principalmente em relação aos animais, caindo em narrativas sobre supostos maus tratos e outras coisas. E a gente tem que começar a ser mais pragmático, a resolver, a utilizar essas ONGs, esses protetores independentes, não só para ficar resolvendo o problema que é da prefeitura, que é do governo do estado, que é da União resolver, mas sentarmos todos os mundos e nos organizarmos para exigir uma política pública completa de como deve funcionar a atenção aos animais no Brasil, desde criadores, abrigos, ONGs, CCZs, uma política nacional de vacinação gratuita dos animais para reduzir drasticamente esse drama, uma política que tem um cadastro nacional de animais para evitar esses abandonos da maneira como se dá, políticas de conscientização, de educação desde as crianças de como lidar com o animal, que tipo de animal levar para sua casa, para acabar com essas coisas de levar animais por impulso para dentro de casa e depois que acontece algum problema abandona na rua, enfim. É uma série de ações articuladas que quem está dentro estaria contribuindo muito mais para o futuro, para acabar com esse problema na raiz, do que ficar pura e simplesmente retirando os animais das pessoas que são muito boazinhas para ligar para você resolver o problema delas e tirar o problema da frente delas. Então vamos começar a pensar em nos unirmos para termos uma política e eficiência em todos os lados, convergindo as ideias, abrindo mão de radicalismo, mas convergir para termos algo concreto, para, se não acabar, pelo menos amenizar drasticamente esse problema do abandono de animais e outras situações correlatas. É esse o desafio que eu lanço, é a janela de oportunidades que o Brasil apresenta para todos nós. E que com certeza vai oferecer no futuro que nós não tenhamos tantos protetores nessa situação, quebrados financeiramente, em depressão e com aquela sensação de impotência, de impunidade, porque faz e não vê o resultado acontecer. Compartilhe esse vídeo, conscientize outras pessoas e vamos fazer a diferença, porque o Brasil está mudando e a sua hora de participar nessa mudança é agora.